Essa vesícula, ela pode ter diversos conteúdos no seu interior. Se o conteúdo é clarinho, um líquido seroso, o paciente vai falar, doutora, sai uma aguinha. É um líquido seroso, tá? Uma serosidade. Se o conteúdo dela é purulento, você pode chamar essa vesícula purulenta de pústula, tá? E se o conteúdo é sangue, ela vai ser uma vesícula hemorrágica, tá? A gente vai mostrar mais pra frente, mas só para aproveitar o gancho aqui, essa lesãozinha, essa bolinha de água, não vai ser água para sempre, ela vai secar. Então, alguns livros colocam que as vesículas evoluem para uma lesão caduca. Não é de maluca, é de velha. Horrível, tá? São livros que a gente talvez tenha que abandonar. Mas ela ficou velha, ficou caduca e ficou seca. Tá? Então, as lesões caducas da vesícula são as crostas, ok? Estou explicando esses termos porque não são mais tão politicamente corretos, mas estão no livro ainda, tá? Então, uma vesícula que tem líquido claro, ela vai se tornar uma crosta serosa. Uma pústula vai se tornar uma crosta melicérica, porque pus vai ficar com cor de mel, melicérica, tá? E uma vesícula que tinha sangue vai se tornar uma crosta hemorrágica, ok? Agora, se a lesão de conteúdo líquido for maior do que 1 centímetro, a gente vai chamar de bolha, ou flictema, de luz, tá? Então, de acordo com a mesma coisa do conteúdo, você vai dar nomes diferentes, mas como ela é maior, ela vai ser uma bolha. Não? Já falamos que se o conteúdo é purulento até 1 centímetro, a gente pode chamar de pústula, e se for um conteúdo purulento maior que 1 centímetro, é um abscesso. Abscesso é um termo que ele tanto é usado para descrever uma lesão quanto diagnóstico. Tá? Então aqui ela é um abscesso na lesão elementar e o diagnóstico aqui é um abscesso. Tá? Ou poderia ser, dependendo da história, um furúnculo, por exemplo. Mas um furúnculo vai ser um abscesso. Tá? E eu tenho que ter nesse entorno aqui, ó, calor, rubor e edema. Então você pode sentir, foi Felipe, né? Que perguntou o negócio da infiltração ali atrás agora há pouco. Maneira? Não é maneira. A infiltração aqui que a gente sentiria na erisipela, essa sensação de infiltração associada a rubor e edema, tá? Calor. Esse conteúdo líquido pode não estar circunscrito, tá? Então, quando ele não está circunscrito, ele está disposto em uma área, a gente vai chamar de urtica. Então, a urtica é a lesão elementar da urticária. Então, sempre que você está vendo uma urticária, você tem que estar vendo uma urtica junto, tá? Então, o que é a urtica? É uma lesão que tem, ó, elevação no platô, mas associado prurido e eritema na superfície, tá? E a característica principal da urtica é que ela é uma lesão efêmera, pela própria fisiopatologia da lesão. Então, eu tenho uma vasodilatação abrupta, sai muito sangue para o terceiro espaço, ali para a derme, infiltra essa derme, a lesão se torna com relevo. Como ela tem uma vasodilatação grande, ela está vermelha. Como tudo isso acontece à base de histamina, ela coça. Mas a vasodilatação acontece tão rápido e tão intensa que depois ela rapidamente colaba esse vaso da onde o líquido estava saindo. Então a lesão murcha e desaparece. A urtica desaparece sem deixar cicatriz em menos de 24 horas, tá? Então isso é uma característica da urtica. Para ser urtica, o paciente tem que dizer isso para você. A lesão aparece, fica vermelha, coça pra caramba, coça muito, eu já achei também. Quentona, mas some. Não o quadro todo. Essa lesão aqui, ó, doutora, estava aqui, tem menos de 24 horas. Tem certeza que ela vai sumir, mas vai aparecer outra, tá? Eu posso ter uma urticária crônica, que dura mais de 6 semanas. Mas as lesões individualmente, elas têm que desaparecer em 24 horas e não deixar cicatriz, tá? Para ser urtica. Eu poderia falar que seriam placas, os sinais logísticos? Você poderia, mas não estaria certo. Porque existe uma lesão alimentar com essa distinção, que é o urtica. Não, só para entender, porque forma placas e no caso você teria edema Isso. Mas esse conjuntinho todo a gente chama de urticária. Tá? Quem teve urticária aí? É ruim, né? Coça dessa. E quando a gente tem esse aumento de espessura, né?
por presença também de líquido, mas depressível, tanto o líquido pode estar na epiderme, na derme ou na hipoderme, a gente está falando de edema. E a gente tem causas diferentes, vocês já sabem melhor do que eu avaliar um edema com cacifo, sem cacifo, quente, frio. Caminhando para o final, a gente vai falar agora das perdas e reparações teciduais, que vai estar onde estava a sua dúvida, tá? Então, quando eu tenho uma solução de continuidade, então tem uma perda da superfície que atinge a epiderme, tá bem aqui em cima, estou falando de uma erosão, tá? Que pode ser aqui uma aftazinha, até aquela ralada boa no cimento que a gente dá quando cai, tá? Se ela já está um pouco mais abaixo, vai até a derme superficial, ali a derme papilar, a gente vai chamar de exulceração. Às vezes, na prática, é difícil a gente definir uma erosão, uma exulceração, a gente bota um barra outro, dá para entender em alguns contextos, tá? Coisas que a literatura deixa essa ambiguidade, ou às vezes uma dificuldade de definição, a gente não vai cobrar essas minúcias, tá? Mas é esse entendimento de que eu perdi a parte superficial aqui da pele, ok? Já quando ela está mais profunda, está pegando epiderme e derme, a gente vai chamar de ulceração, tá? Se ela é uma lesão que está ali há muito tempo, crônica, ulceração, ok? Lembrando que a úlcera ela pode pegar até tecido profundo, músculo, osso, tá? Como a gente vê nas escaras por pressão, por exemplo, tá? Lembra que eu mostrei a lesão ceratósica no pé e que a gente falou que eu tenho a capacidade elástica da pele perdida, ela vai ficando endurecida e eu posso quebrar, fraturar essa pele? Então, quando isso acontece, a gente tem as fissuras, que geralmente são essas soluções de continuidade lineares, tá? Pode acontecer na mão, no pé, mais comum, região de mão e pé do que outras partes do tegumento, mas sempre com essa tendência de linearidade e bem estreitas, tá? Associadas à ceratose, claro. Ok até aqui? Tá? Quando eu tenho um trajeto comunicando duas áreas distintas, duas estruturas distintas, né? Geralmente uma mais profunda, terminando na pele, com essa comunicação, com liberação de material que pode ser necrótico, geralmente a gente vai chamar isso de fístula, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de paciente que tinha uma alteração dentária fazendo uma fístula para a pele. Um outro exemplo, muito comum, é a hidroadenite supurativa, que é uma lesão que a gente tem várias lesões pustulosas com fístulas comunicantes entre elas, como se fossem abscessos intercomunicantes. Fixos, recorrentes, geralmente em região maxilar, por exemplo, pode ser intramamária, subintercútil, tá? É uma doença inflamatória. Hoje de manhã no ambulatório a gente fez a seguinte discussão, né? Se o paciente te fala que ele está com coceira, como é que você vai descrever isso lá na sua anamnese e aonde? Você vai botar isso na HDA ou você vai botar isso no exame físico? O paciente disse para você que a lesão coça. HDA. Por quê? Ele te contou, é um sintoma. E aí você viu isso aqui na pele do paciente que te falou que coça. O que é isso? É uma escoriação. Você vai colocar isso aonde? No exame físico, tá? Só para a gente não fazer essa confusão quando estiver na descrição lá. O que é sintoma vai estar na HDA. O que é sinal que você consegue ver, esse que vai estar no seu exame físico. E o paciente que se coça muito, ele pode ter escoriações, tá? Lembra que a gente falou do sinal de Zirelli? Que a gente descamava, fazia o estiramento e soltava uma escama furfurácea? Então, as escamas são lamínulas de epiderme e que podem ter aparências diversas. Pode ser aquela fininha furfurácea, pode ser essa mais amarelada, até meio oleosa, dos pacientes que têm dermatite seborreica, mais comum nessa região aqui de glabela, couro cabeludo, sulco nasogeniano, e pode ser um pouco mais espessa como na dermatite atópica, por exemplo, tá? E aquela da psoríase mais aderida. E as lesões caducas, né? Que a gente falou que era lesão que era de um conteúdo líquido e que ao envelhecer se tornou uma crosta cancerosa, melicérico hemático. Então eu tenho um exemplo aqui, ó, de um paciente com crostas melicéricas. É uma criança
com um quadro aqui de 5 dias de evolução, as lesões eram pústulas e que rapidamente se tornaram essas crostas mielicéticas. Rápida transformação de pústula para crosta. Hipótese diagnóstica aqui. Muito generalista esse termo. Você me disse que é uma bactéria, aí você está me dando um agente diagnóstico. Eu quero o nome da doença. Herpes é causado por quê? Vírus. Então, saímos da bactéria que Felipe falou e vamos passar para vírus? Sim ou não? Hã? Não? Felipe falou que mantém na bactéria, que a bactéria acabou. Qual que é a resposta? Hã? Muito bom, infetivo. Tá? Então, sim, uma infecção bacteriana é infetivo. O principal agente é o estrépito, mas não é o único. O estáfilo também pode estar envolvido. Tá? E lá do lado, a gente tem uma escara que tem relação com a úlcera. Né? Então, geralmente, a gente tem uma lesão ulcerada aqui por baixo e ela está coberta por um tecido necrótico, que a gente vai chamar de escara. Hoje de manhã a gente teve uma discussão no ambulatório também sobre cicatrizes, né? Então as cicatrizes são lesões resultantes da reparação da pele. Então eu tive algum dano e a pele reparou. E ela pode reparar de formas diversas. Ela pode reparar formando, pele normal está aqui. Eu fiz uma cicatriz profunda, não profunda, né? Num nível diferente da pele. Então, essa cicatriz eu vou chamar de quê? Atrófica. Muito bem, senhor. Se eu tenho uma cicatriz que aqui estava a injúria, tirei uma lesão de pele aqui, e a cicatriz ficou visível no local, bem parecida com o tamanho da injúria inicial. Mas ela está visível lá. Como é que eu chamo essa cicatriz? Hipertrófica. Então, o dano inicial está bem próximo do tamanho da cicatriz. Agora, se a injúria inicial é muito menor e a cicatriz passou dela, como é que é o nome dessa cicatriz? Queloidiana, tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de cicatriz: atrófica, hipertrófica ou queloidiana, tá? Para terminar, lembra que a gente falou que a gente vai usar lesão elementar, cor e características associadas? Então vamos falar algumas características associadas aqui, tá? Então a gente já falou que se eu tenho uma lesão, eu passo uma linha imaginária no meio dela e os dois lados são parecidos, como é que eu chamo isso? Simetria. Então a lesão é simétrica, tá? Se eu tenho a mesma lesão, passo aqui, ó, uma linha, a linha também não está na linha, né? A linha imaginária no meio da lesão, os dois lados são iguais? Então ela é assimétrica. Se eu tenho uma lesão, a borda é a transição entre a lesão e a pele sã. A borda é regular ou irregular? Regular, irregular, tá? Então, simetria fala de dividir as duas e os dois lados serem iguais ou diferentes. A borda regular ou irregular, regularidade ou irregularidade, vai falar sobre a borda da lesão, ok? Joia. Sentindo uma parte necrótica da sala, assim, que o pessoal já tá, meu Deus, não estou entendendo nada. Então, me fala para eu ajudar, tá? Porque morrer de necrose é muito ruim. É muita aula mesmo, professor. É muita aula. O 8º período é muita aula sempre. Não quero. Não, mas Terça é pior? hoje eu tive que nem 7. Ainda bem que eu não sou a última. Eu sabia que ia ser Zumbilândia. Mas vamos lá, pra gente acabar e fazer um intervalo então. Tá vendo a lesão aqui, ó? Ela é linear, ela é reta, tá? Então eu posso ter uma mácula linear, eu posso ter uma pápula linear. A gente viu a víbice, que é uma lesão purpúrica, sempre linear, tá? Quando a lesão, independente da lesão elementar, ela se agrupa seguindo um dermátomo, lembram dos dermátomos?
a gente vai chamar de aspecto zoosteriforme. Não lembra do dermato novo assim, né? Mas tá bom, então a gente finge que lembrou aqui. Mas os dermátomos têm a ver com as raízes nervosas aqui, para onde eles vão, né, irrigar. Se eu tenho seguindo um dermátomo, a gente vai chamar de lesão aspecto zoosteriforme. Porque eu posso ter lesões que não são zóster, mas tem essa mesma apresentação zoosteriforme, tá? Mas aqui, vamos descrever essa lesão? Qual é a lesão elementar aqui? Vesícula, separada ou junta? Agrupada. Muito bem. Então, são vesículas agrupadas, coalescentes, pode ser. Pode dizer que é zoosteriforme, que você não precisaria, mas não pode. Em dorso. E tem mais uma coisa aí que faltou. A base, isso, onde a vesícula está assentada, a base da lesão é que cor? Vermelho. Vocês me disseram que a vesícula é meio serosa, né? Tem até uma meio hemorrágica ali e tal, mas a base dela, vocês me disseram que é vermelha. Então você vai escrever como vesículas agrupadas em base eritematosa. Quando você olhar para uma coisa e você falar vesícula agrupada em base eritematosa, só tem duas opções. Herpes zoster, se estiver seguindo um dermátomo, ou não. Você olhou uma lesão e você descreveu ela assim, vesícula agrupada em base eritematosa. Só tem duas coisas para você pensar aqui. Não, vesícula. Verruga tem que ser o quê? Lesão verrucosa, sólida. Não. Herpes simples. Muito bem, senhor. Herpes simples, excelente. Então, se é vesícula agrupada em base eritematosa redonda, nada a ver com dermátomo, é herpes simples, minha gente, tem que ser, tá? Se ela acompanha um dermátomo, ela vai ser herpes zoster. Ok? Herpes zoster é causado por quem? Varicela zoster. Então, para ter herpes zoster, o sujeito tem que ter tido o quê? Varicela na infância, tá? Nem que seja meio subclínico. Aí aqui, ó, como é que escreve? Vesícula agrupada. O que é isso aqui? Tá vendo como dermato é simples? Não é moleza? É vesícula agrupada em base eritematosa seguindo um dermátomo. É o quê? Herpes zoster, acabou. É vesícula agrupada em base eritematosa sem relação nenhuma com o dermátomo. Aqui poderia estar próximo do lábio, por exemplo, na região genital. O que é? Herpes simples. Se você tiver uma outra doença, que não é o herpes, mas que tem essa apresentação, você pode chamar de herpetiforme. Quando você disser que assim, Ingrid, viu um paciente lá no ambulatório que ele tinha uma lesão herpetiforme, eu vou entender que você viu uma vesícula agrupada em base eritematosa sem relação com o dermato, ok? É sinônimo, tá? Aspecto reticulado, então a gente tem uma lesão eritematosa, mas formando um relevo reticulado, ok? Então, é um livedo, provavelmente racemoso, mas o aspecto que eu quero mostrar é o aspecto reticulado, tá? Aqui, eu tenho uma lesão que é de conteúdo sólido, é uma pápula, mas ela tem uma depressão central. A gente chama de umbilicação, parece uma hemácia. Então, é uma pápula normocrômica com uma umbilicação central. Só tem um diagnóstico aqui. Qual é o diagnóstico? Simplesmente tá tudo. Então, você fala assim, você fala, tá, poderia ser diagnóstico inicial. Mas não é. Meu Deus, brilhando. Molusco contagioso, tá? Uma lesão viral por um poxvírus. Pápula normocrômica, centro umbilicado, molusco contagioso. Ali do lado a gente vê uma lesão em alvo. Vocês conseguem perceber que eu tenho uma área mais escura e um outro halo mais claro? Eu tenho uma área mais escura, uma outra área intermediária e uma outra mais clara. É uma lesão em alvo, tá? Então, sempre que você tiver essa alternância de mais claro e mais escuro, os tons eritematosos, sempre mais claro no centro e mais escuro no centro, clareando na periferia, a gente chama de lesão em alvo. Tá? O molusco contagioso pode estar agrupado? Pode estar isolado.
Você vê que aqui está um pouquinho agrupadinho, né? Mas pode estar de lado. Aqui poderia ser sífilis, mas poderia ser também etema multiforme. Aí a gente tem várias coisas que fazem lesão em alvo, mas sífilis muito comum, palma e palma. Tá? Se eu tenho uma lesão arredondada e que a lesão é toda preenchida de forma bem uniforme, a gente pode chamar esse aspecto de numular. Então, uma placa eritematosa, até com uma superfície com um pouquinho de crosta, né, um pouquinho aderida, mas numular. Estou dizendo que ela está toda igualmente preenchida pela lesão. Numular de Moebius, tá? Já quando a lesão lembra uma cobra, ela tem uma área, tipo uma serpente, a gente vai chamar de aspecto serpiginoso, tá? Uma hipótese diagnóstica aqui. Bicho geográfico ou larva microescutânea. Está me dando um agente, que é uma cilóstomo, tá? Mas diagnóstico, larva microescutânea, tá? Outros aspectos, né? A lesão forma um anel centro normal e a atividade está na periferia, formato anular, em anel. Quando eu tenho vários círculos aqui, ó, se juntando, a gente pode chamar isso de circinada ou policíclica. E quando esses arcos não se juntam, arciforme, tá? Então são características associadas. Então aqui eu posso dizer que eu tenho uma placa, porque é uma lesão que tem relevo, está num platô, eritematosa, arciforme ou circinada, tá? Periferia, circiforme ou arcinada. Eu acho que ela está mais para úmida do que descamativa, mas a foto às vezes encontra. Ok? Alguém consegue me dar uma hipótese diagnóstica aqui? Hã? Micose, nome bonito. Tínia, muito bem. Tínia a gente vai dar nome para a localização dela. Se é no pé, tínia pedis, tá? Aí se você quiser escrever em português, você vai escrever tinha do pé. Se você é muito chiquérrimo e quer escrever em latim, você vai escrever tinea pedis, tá? Para vocês saberem a diferença, mas é a mesma coisa. Aí aqui só para lembrar os desenhos, o que é o anular, o que é arco e o que é policíclico, tá? Só um esqueminha para dar para entender melhor. E a gente já falou hoje que as pápulas podem estar presas por um pedículo ou toda fixada na pele. Então ela vai ser pedunculada ou céssio, ok?